tô na gambiarra pra fazer esse celular parar na horizontal. E lá vamos nós de novo. Como é que eu posso começar? Olha eu de novo aqui. Estou aqui para gravar mais um vídeo, né? No caso, eu estou aqui e você aí assistindo esse vídeo, né? Vou morrer! O primeiro vídeo que eu fiz foi mais para explicar, né, a parte de documentação, todo o meu processo, planejamento, organização do intercâmbio. Ai, me respeita que eu tô muito blogueirinha. Eu recebi algumas mensagens sobre o site que eu fiz o preenchimento do formulário, do visto americano e do canadense. Não sei se eu salvei, mas eu vou dar uma procurada. Eu achei um blog que me explicava mais ou menos como fazer. Eu percebi que no outro vídeo, abrindo um parênteses, eu fiquei olhando muito pra lá, mas não tem ninguém aqui. Pra que eu fico desviando esse olhar? Eu tenho que olhar pra cá. Do canadense é um pouquinho mais chato pra fazer o preenchimento, porque tem mais formulários. E aí depende muito da categoria que você vai aplicar o visto. Você vai aplicar o visto estudante, estudante trabalho, então tem que saber certinho qual é a opção que você vai querer para você fazer a aplicação. Na hora que você entrar no site, se você colocar o mouse em cima da lacuna, onde tem a pergunta, ele já vai dar a tradução para você do lado. Para você que não fala muito bem inglês, tem algumas dificuldades, isso já ajuda bastante. O americano, ele acaba ficando mais fácil nessa parte. Já o canadense é tudo em inglês. Inglês ou francês, tem as duas opções. Porque para quem não sabe, no Canadá tem uma parte que eles falam francês. É mais Quebec, da outra ponta do Canadá. Eu vou colocar o link aqui embaixo. Blogueirinha parte 2, me respeita. Quem quiser fazer essa aplicação do visto, já ter essa ajuda. Pra mim foi a primeira vez que eu fiz a aplicação de qualquer visto, seja americano ou canadense. Eu não tinha muita noção de como eu fazia isso. E tem muito aquilo das pessoas colocarem um medo em você. Ai, é difícil. Ai, você precisa de um despachante para fazer isso. Contrata alguém. Não, você dá conta de fazer isso tranquilamente. A coisa mais difícil que eu achei de fazer foi preencher o formulário, porque tinha algumas questões que eram muito específicas. Eu acho que é mais complexo o canadense do que o americano. Eu sei que eu tô repetitiva, que eu tô falando demais isso, mas é que realmente é verdade. É um pouquinho cansativo, um pouquinho chato? É. Eu acho que muitos boatos acabaram surgindo por conta do visto americano ser 2 etapas. A primeira etapa você faz a biometria e a segunda etapa você faz a entrevista. É um pouco burocrático, é um pouquinho cansativo, tem um formulário gigantesco para você responder. Isso tudo é verdade. Eu imaginei, como algumas outras pessoas, que realmente fosse uma coisa muito difícil de fazer. Só que uma das questões que... Para de olhar para lá, olha para cá. Eita, tem alguém me mandando mensagem. Quando eu fui fazer o visto americano, eu fiquei com muito medo, porque tinha todo esse boato, todo esse mito, né, referente a essa dificuldade de tirar o visto. O primeiro ponto que eu achei muito mais fácil é que é tudo online. Você não precisa imprimir nada de formulário para levar no dia da entrevista ou da biometria. Então eu acho que isso facilitou bastante. Eu consegui marcar a minha entrevista e a minha biometria para o mesmo dia. Eu marquei a primeira biometria, que a gente tem que fazer a coleta da biometria primeiro e depois você faz a entrevista. Se eu não me engano, eu cheguei, acho que em São Paulo, 6h30. Eu levantei cedo pra caramba. E já fui direto pro lugar que eu tinha que fazer a biometria. Acho que o horário que eu peguei era um dos primeiros horários. E já tinha muita gente. É um ambiente muito organizado, o pessoal é muito regrado com o horário e muito certinho com a organização. Tem muitas placas, tem pessoas ajudando, mas é aquelas pessoas assim. Não tem descontração, não tem nada. Uma dica que eu recebi de uma amiga minha é você ficar na sua, de boa, quietinha, não ficar conversando, não ficar dando risada alto, de boa na sua lá, quietinha. Pra que essas pessoas querem conversar bem quando eu não quero conversar? Quem quer conversar às 6h30 da manhã? Ninguém, só a bendita senhora que tava lá, na fila. E perdida, coitada, porque ela não sabia nem pra onde que ela tava indo. Eu cheguei, eles me colocaram numa sala,
vazia, assim, com um monte de gente. Na verdade, não era sala, porque eu tinha acabado de chegar, era um espaço aberto que tinha lá livre, e eu ficava ali com as pessoas que estavam esperando também o mesmo horário. Chamou as primeiras pessoas, depois foi mais um grupo e depois fui eu. Depois desse espaço livre que eu tava, eu fui encaminhada para uma fila. Aí todo mundo ficou bonitinho, enfileiradinho, e ia subindo aos poucos. É um negócio bem esquisito, eu achei. Porque são vários guichês que fica. Aí tem um negócio que eu não sei o nome daquilo, entendeu? São as cabines que ficam de fora a fora. Uma pessoa dentro, né? Óbvio, se ela vai te atender, tem que ter alguém ali dentro. Como é que chama aquilo? Não vou lembrar o nome. Parede? Papel? Não sei o nome daquilo. Fica a cabine, um espaço com uma cadeira pra você sentar. Essa parede, sei lá por que tem isso. Tá ficando meio confuso. Quando você é chamado, você passa por essa parede e senta na cadeirinha. Fica um negócio desse tamanho na sua cara, lindo e maravilhoso. Tira uma foto maravilhosa que você tem que tirar a foto como? Assim. Eu tô me difamando muito nisso. Gente, alguém já viu um passaporte de alguém que fique bonito? Por favor, me falem, porque eu me senti muito estranha naquela foto. Fica muito feio. É horrível. Não tem muita pergunta não, viu? A moça, acho que ela não tá nem aí pra quem tá ali. Ela pouco se importa. Só tá ali pra colher as digital mesmo. Põe um papel atrás do seu passaporte e acabou. A parte da biometria já tá feita. Teve alguma coisa que eu fiz em outro prédio, que eu não lembro direito o que era. Depois de almoçar, eu fui pro prédio que ia fazer entrevista. É muito estranho, um lugar bem feio. Como diz a minha mãe, é um lugar horroroso. E eu esperava ver o quê? Tipo a Casa Branca, aquele negócio lindo, escrito Embaixada Americana. Mas não tem nada disso. Tava com medo de chegar atrasada, cheguei bem cedo. E aí eles liberaram só com 15 minutos antes. Entrei daquelas filas que todo mundo colocava medo, falava assim, ai, se você pegar a ficha tal cor, você vai pra tal lugar, se você pegar tal cor, você não vai passar. Não. Mentira. Eles adoram uma fila, amam uma fila, pra tudo eles fazem fila. Fiquei na fila lá paradinha esperando chegar a minha vez. E aí, o mesmo esquema. Não conversava com ninguém na fila. E todo mundo queria conversar. Meu Deus do céu, o que aconteceu aquele dia? Depois da fila, ficam umas meninas no balcão pra checar o seu passaporte, te dar a fichinha pra você entrar. Depois você é encaminhado pro raio-x, que é a pior parte. Você tem que tirar absolutamente tudo. Você anda quase pelado lá dentro. É a única parte ruim, que eu achei bem ruim. E não entra nada de eletrônico. Não entra os relógios lá da Apple, que eu esqueci o nome agora. Não entra celular, não entra notebook, não entra nada, absolutamente nada eletrônico. Eu lembro que tava meio frio, que eu tava de casaco, de jaqueta, alguma coisa assim. Eu tive que tirar a jaqueta, colocar na bacinha lá, linda, maravilhosa, e passar pelo raio-x. Você passa sem nada, absolutamente nada. Não pelado, no caso, né? Absolutamente nada, sem nada na mão, sem nada. Vocês entenderam? Você pega as suas coisas e entra para uma fila gigantesca. Essa fila, meu Deus do céu, eu fiquei 2 horas nessa fila. Fiquei uma eternidade esperando para poder fazer a entrevista, que é onde tem um monte de guichê e fica uma mocinha direcionando cada pessoal para um guichê, porque eles são muito organizados, como eu já falei. Eu tava muito nervosa. Porque eu queria muito que esse visto fosse aprovado. E não adianta, você fica nervosa, pensando 1001 coisas na sua cabeça, fica criando 1001 fantasia, e depois que você passa, você vê que é super tranquilo, que não tem nada daquilo. É muito intimidador, mas é tranquilo. Eu sou assim, entendeu? Meio... uma hora é fácil, outra hora é constrangedora, outra hora é tranquila. Eu sou o quê? Fazer o quê? Eu sou assim, instável. Chegou a minha vez. Entrei na fila do meu guichê, eu já comecei a ficar muito nervosa. Aliás, eu já estava nervosa, eu comecei a ficar mais nervosa ainda. Tinha umas pessoas que saíam vibrando tanto, e eu achei aquilo um exagero, que eu falei, gente, como é que pode? Pra que isso? Mas quando chegou a minha vez, eu fiz exatamente igual. A maioria das pessoas que estavam na minha frente, o visto foi negado. Eu lembro que tinha um moço, um rapaz, que estava na minha frente. Ele foi, a moça fez 1 ou 2 perguntas, deu o papelzinho pra ele e falou assim, parabéns, seu visto foi aprovado, boa viagem. Acabou. E tinha um casal também na frente que o visto deles foram negado.
Me deu um dó deles. Meu Deus, meu coração cortou. Nessa hora, o computador da moça que estava fazendo a entrevista travou. Meu Deus do céu. Pensa numa pessoa que ficou desesperada. Jesus amado, não é pra sair esse visto. Pelo amor de Deus, ajuda, faz esse computador funcionar, que eu não tô aguentando mais essa espera de 2 horas nessa fila. E o senhorzinho olhou pra ela e falou assim, meu visto foi negado? E a mocinha só fez assim. Exatamente assim que eles fazem. Eles são bem secos, bem secos. Essa parte não é mito, essa parte é bem real. Eu acho que realmente eu tive muita sorte, porque ela era muito simpática. São todos os americanos que ficam fazendo entrevista. Você percebe na hora que ela começa a conversar, porque ela tem um sotaque bem carregado. Então é um português não muito bom, mas que dá pra você entender. A questão de entrevistas em inglês existe sim, mas a maioria é feita em português. Pouquíssimas entrevistas que eu vi ali que foram feitas em inglês, mas é um ou outro que faz. Então pode ficar sossegado você que vai tirar o visto, que você vai entender, eles vão falar português e vai ser de boa. Pergunta clichê que eles sempre vão fazer. Qual é o motivo da sua entrada nos Estados Unidos? No caso do visto americano. Eu falei pra ela que eu ia estudar inglês em Vancouver, que a escola oferecia alguns passeios nos Estados Unidos e eu pretendia fazer. Ah, muito importante. Quando você for fazer a sua entrevista ou a sua biometria, leve todos os documentos que você conseguir. Gente, mas que tá essas mensagens? Eu, como sou, acho que meia paranoica com essas coisas, acabei levando até o formulário que eu preenchi online, eu levei impresso. Vai que eu entreguei o papel pra ela, da escola, essa documentação que eu tinha, que era informando que eu estava aprovada, que eu tinha pago e que eu ia começar o curso tal dia e terminar tal dia. Perguntou se eu que ia custear a viagem, eu disse que não, com a minha renda, infelizmente, eu não conseguia. Eu falei que era meu pai que ia custear a viagem. Ela perguntou o que ele fazia, eu falei. Perguntou quantas semanas eu ia ficar. Pegou meu passaporte e já foi abrindo. Ela viu o visto canadense. Perguntou, você já tem o visto canadense, né? E eu, só assim com a cabeça. Uma coisa muito importante que é válida também, fale o mínimo possível. Responda diretamente o que elas perguntarem e não fique enrolando ou querendo puxar papo. Isso não funciona com eles. Eles são bem rigorosos mesmo, eles são bem secos e curto e grosso. Seja muito objetiva o máximo que você puder. Ela simplesmente fechou meu passaporte, colocou do lado na pilhazinha que tinha lá, puxou um papel e me deu e falou, aprovada. Puxou o papel, passou por debaixo da cabine, falou pra mim, boa viagem, seu visto foi aprovado, agora é só você olhar nesse papel quais vão ser os próximos passos. Eu fingindo plenitude, porque eu sou dessas, não sou obrigada a nada. Saí dali, peguei o corredorzão e fui. Meu Deus, meu visto, foi aprovado. Foi mais ou menos isso que eu fiz. Você sente uma tensão muito grande. Eu não sei se é porque eu já sou ansiosa por natureza, então eu tava muito tensa, muito nervosa, querendo que aquilo ali acabasse logo. Então eu me senti muito aliviada quando ela falou que tava aprovado. Porque existe a chance. Nossa! Porque existe a chance dele ser negado, como existe a chance dele ser aceito. 50%. Nossa, eu sou a gênia da matemática. Eu tava muito feliz, porque tava tudo dando muito certo pra minha viagem. E eu comemorei muito aquilo. Na hora que eu saí, eu vi só meu pai ali, paradinho, me esperando. Juro, deu uma vontade de chorar na hora, que eu não aguentei, eu chorei. Meu pai dava risada, porque o que ele ia fazer? Nesse papelzinho que ela me deu, tinha todos os segmentos que eu tinha que fazer. Nossa, eu tô chique, né? Todos os segmentos que eu tinha que fazer. Tinha o passo a passo do que eu tinha que fazer. Que era basicamente esperar, porque ia chegar pelos correios. Quando você faz essa aplicação de visto, você tem a opção de retirar lá. Que eu acho que é mais rápida, não sei ao certo, mas eu acredito que sim. Só que como eu não queria voltar pra lá pra perder mais dia de serviço, porque eu sou uma pessoa muito comprometida com o meu serviço, eu optei pela opção de receber em casa, que foi super tranquilo. Eu acho que em 5 dias já tava em casa. Eu sei que eu já falei isso, mas eu vou repetir porque eu quero. Nossa, eu tô muito grossa. Chegou com 1 semana antes de eu ir viajar. Antes de eu embarcar pro Canadá. Sou doida eu, né? Eu sei. E é isso. Tenho meu visto. Agora eu preciso usar, né? Porque demorou, deu um puta trabalhão pra... Agora eu preciso viajar o mundo, né? Deu muito trabalho pra tirar. Foi assim.
que eu tirei o visto americano. Foi bem simples. Eu sou meio suspeita pra falar, porque eu sou uma pessoa muito instável, tá? Uma hora eu achei fácil, uma hora eu achei difícil. Porque daqui 5 minutos eu vou mudar de opinião. Vou falar que foi fácil, depois eu vou falar que foi difícil. Mas enfim, brincadeiras à parte, realmente foi uma coisa mais tranquila do que eu imaginava. Cada um consegue. Lógico, se você quiser optar por um despachante para ter menos trabalho, pode ser feito tranquilamente. O despachante vai fazer absolutamente tudo. Eu preferi fazer, primeiro, para economizar dinheiro. Segundo, porque eu queria saber realmente como fazia aquilo. Por quê? Pode acontecer deles fazerem perguntas que tá no formulário. E se não é você que preenche, você não vai saber o que tá escrito. O despachante não vai inventar uma história, inventar uma informação. O que eu quero dizer é que fica mais fácil você saber o que tá escrito ali porque foi você que preencheu. Então eu fiz sozinha, mas existe a opção de você escolher o despachante sem problema nenhum. Ele vai fazer tudo pra você. Pra você que vai tirar o visto, fique tranquila, que é bem suave na nave. Mentira, não é suave na nave, mas é bem fácil. E qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição. E é isso. Acabou o assunto, entendeu? Beijo para todos, um feliz dia e beijo.